Oi pessoal, bom, dando continuidade aqui sobre o assunto de probabilidade, agora a gente vai fazer algumas contas que são bem simples, né, para calcular algumas probabilidades, né? Então, vamos supor, né, que a gente tem uma área natural, um parque, por exemplo, e a gente tem essa quantidade de borboletas, né, que estão ali dentro daquele parque, tá bom? Então, cada cor, né, cada borboleta de uma cor diferente significa que eu tenho uma espécie diferente, por exemplo, tá? Então, nesse caso, eu tenho 8 marrons, 5 amarelas e 6 lilás, né? Então, no total são 19. Então, por exemplo, eu quero saber qual que é a probabilidade, né, de se eu fizer uma coleta, né, de uma borboleta, qual que é a chance de sair uma marrom, por exemplo, né? Então, qual que é essa probabilidade? A gente percebe que essa probabilidade vai estar relacionada com a frequência que a gente tem de marrons, ou seja, a quantidade de borboletas marrons que a gente tem. Quanto mais borboleta marrom a gente tem em relação às outras borboletas, maior vai ser essa probabilidade, tá? Como é que a gente calcula isso? A gente vai fazer 8 sobre 19, ou seja, eu tenho 8 borboletas marrons no total de 19, tá? Então, ou seja, a minha probabilidade, né, de tirar marrom é de 0,42, tá bom? E a mesma coisa as outras, né? Se a gente pensar qual que é a chance de eu tirar uma amarela, né, de 19, então eu tenho 5 de 19, então vai ser 0,26, ou a lilás, né, vai ser 6 em 19, 0,32, tá? E se a gente somar, né, todas essas probabilidades, né, como a gente tem os três casos possíveis, né, os três eventos possíveis, quando a gente soma, essa soma ela necessariamente tem que dar 1, né, porque a gente está somando as probabilidades de todos os eventos possíveis, tá bom? É claro, né, que nesse caso a gente está falando, né, de tirar uma borboleta ou outra e a gente está considerando o conjunto total de borboletas que você tem ali, tá bom? E é claro também a gente tem que partir de algumas premissas, né? Por exemplo, que se a gente está buscando a borboleta marrom, por exemplo, a detectabilidade dela ela é igual à da lilás ou igual à da amarela, tá bom? Porque se você tem uma detectabilidade diferente ou, por exemplo, uma borboleta mais rápida do que a outra, isso vai mudar também na nossa probabilidade de conseguir pegar uma ou outra também, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente está partindo do pressuposto de que a minha chance de tirar uma é a mesma chance de eu tirar uma outra de outra espécie, tá bom? E lembrando também, né, que quando a gente está falando de probabilidade, essa probabilidade ela vai variar de 0 até 1. Né? Então, ou seja, a gente não pode ter probabilidades menores do que 0 e nem maiores do que 1. Tá bom? Então, a gente tem algumas definições, né, quando a gente fala de probabilidade. O primeiro dessas definições é efeito experimento aleatório. Né? O que são experimentos aleatórios? São aqueles experimentos onde a cada resultado, a cada amostragem, você tem respostas diferentes, né? Mesmo você mantendo as mesmas condições. Então, é o caso das borboletas que a gente verificou anteriormente. Né? Então, quando a gente vai tirar uma borboleta, mesmo que a gente mantenha, né, as mesmas condições, por exemplo, de captura, a gente vai capturar uma hora uma borboleta marrom, outra hora uma borboleta lilás. Né? Isso vai depender, né, de vários fatores que estão acontecendo ali, ou seja, está dependendo dessa questão aleatória, né, na retirada, né, dessas amostras daquele meu conjunto, da minha população, tá bom? A mesma coisa numa eleição, por exemplo, né? Então, se você vai fazer uma pesquisa eleitoral, né, se você vai lá e seleciona um certo conjunto de pessoas, né, e você pergunta, né, para quem elas vão votar, né, a cada vez que você faz uma amostragem, por mais, né, que você, né, verifique uma tendência, né, de um candidato ter preferência em relação a outro, mas cada vez que você retirar uma amostra, essa amostra vai se apresentar com resultados diferentes, tá bom? Então, isso é um experimento aleatório.
Bom, e o que é o espaço amostral, né? O espaço amostral são todas as possibilidades de eventos de um experimento aleatório. Tá? Então, se a gente voltar lá naquele exemplo das borboletas, né? Então, se a gente tem um evento onde a gente tira dois indivíduos, né? A gente tem diferentes possibilidades, né, para esse evento. Né? Então, a gente pode tirar, por exemplo, dois indivíduos marrons, eu posso tirar um marrom e um amarelo e um lilás, e assim por diante. A gente vai ter essas diferentes combinações. E essas diferentes combinações, todas as combinações possíveis, né, como nesse caso aqui que a gente está observando, é o nosso espaço amostral, tá bom? Então, nesse caso aqui, né, cada retirada de dois indivíduos representa um evento dentro desse espaço amostral, que já, né, na verdade, está relacionado com a nossa terceira definição, né, que o evento é o subconjunto do espaço amostral, né, ao qual se deve associar uma probabilidade. Então eu posso associar a probabilidade. Qual que é a probabilidade de eu tirar duas borboletas marrons? Qual que é a probabilidade de eu tirar uma marrom e uma amarela? Uma marrom e uma lilás? Né? Ou seja, eu tenho aqui todas as combinações possíveis, né, tirando duas borboletas, né, com essas três espécies que eu tenho ali naquele ambiente. Tá? Então eu posso calcular a probabilidade de um evento amostral dentro do meu espaço amostral. Então a chance de eu tirar duas borboletas marrons, se a chance de eu tirar uma borboleta marrom é 0,42, né, como a gente viu anteriormente, a chance de eu tirar duas marrons é 0,42 vezes 0,42, ou seja, vai ser uma probabilidade menor, né, que vai dar 0,176, tá bom? E nesse caso aqui, né, a gente está repondo essa borboleta marrom, ou seja, a gente não está mudando o nosso conjunto amostral, né? Porque se a gente estivesse mudando, por exemplo, se eu tirei uma marrom, né, inicialmente ela tinha 9 borboletas. Se eu tirei uma marrom, significa que a chance de eu tirar a segunda marrom ela vai diminuir, porque ao invés de 9 eu vou ter 8 indivíduos ali que restaram. Tá? Nesse caso aqui a gente está considerando que eu tirei uma marrom e devolvi ela para o ambiente, né? Ela se misturou novamente, então a minha chance de tirar ela de novo vai ser igual a que eu tinha inicialmente, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente tem as probabilidades, né, para amostra de tamanho 2 com reposição, ou seja, estou devolvendo a borboleta, né, para o ambiente dela. Tá? Então, a chance de eu tirar duas marrons vai ser 0,42 vezes 0,42, 0,176. A chance de eu tirar uma marrom e uma amarela vai ser 0,42 vezes 0,26. Por que eu estou multiplicando por 2 aqui? Porque na realidade eu posso tirar uma marrom e uma amarela, mas eu posso tirar também uma amarela e uma marrom. Tá? Então por isso que eu multiplico por 2 aqui, porque eu tenho essa chance relacionada com eu tirar primeiro uma marrom e uma amarela depois, ou o contrário, primeiro eu tirar uma amarela e depois uma marrom. Tá bom? E a mesma coisa acontece quando eu tenho borboletas, né, de espécies ou cores diferentes. Tá? E aí eu calculo então as probabilidades, né, associadas a cada evento. Então lembrando novamente, né, que se eu somar todas essas probabilidades aqui, como eu tenho todos os eventos possíveis, né, eu tenho aqui o espaço amostral, então significa que quando eu fizer a somatória aqui, essa somatória tem que dar 1 também, tá? Que não tenho outras possibilidades de outros eventos fora, né, desse conjunto que a gente está observando ali, tá? E a gente pode ter também a situação onde a gente tem a não reposição dessa borboleta, né? Ou seja, se inicialmente as minhas probabilidades, né, eram essas daqui, né, com aquela quantidade de borboletas que a gente tinha, a partir do momento que eu tirei uma borboleta marrom, a minha probabilidade de tirar a segunda marrom, como eu mencionei anteriormente, ela diminui. Então agora não é mais 0,42, não é 9, né, sobre o conjunto total, mas sim vai ser 8 sobre o conjunto total, que vai dar 0,39. Se eu estou diminuindo a probabilidade da marrom, eu estou aumentando a da amarela e da lilás, né? Porque agora, em termos de frequência, eu tenho relativamente menos marrom do que eu tinha anteriormente, ou seja, eu tenho mais amarela e mais lilás em relação a marrom.
tá bom? E aí se eu quero calcular então essa probabilidade de tirar duas marrons, eu vou multiplicar 0,42 vezes 0,39, que vai dar 0,164, tá? Se eu quero tirar uma marrom e uma amarela, eu tenho que multiplicar 0,42 vezes 0,28, que vai dar 0,118. E assim por diante, né? Então se eu tirei a amarela, né, eu vou diminuir a minha chance de tirar novamente a amarela, né, vai dar 0,22, e eu vou aumentar a chance de tirar marrom e a lilás, tá? Se eu quero saber qual que é a chance de eu tirar duas amarelas, vai ser 0,26 vezes 0,22, que vai dar 0,057, tá bom? Eu faço isso para todas as possibilidades aqui, né? Tendo todas essas possibilidades, novamente eu tenho o espaço amostral, né, total. Então, se eu somar todas essas probabilidades aqui que eu calculei, também tem que dar 1, tá? Bom, é isso, pessoal. Então, a gente pode ir seguindo para os próximos slides. Então, nesse caso aqui, né, vamos supor que eu tenha um fragmento florestal, né, onde eu tenho, por exemplo, uma área de rio aqui e um tipo de vegetação, né, de mata ciliar que é diferente do restante do fragmento, por exemplo, tá? E vamos supor que cada bolinha dessa aqui represente uma espécie diferente também, né? Cada cor seja uma espécie diferente. Então eu tenho a probabilidade de tirar uma bolinha lilás, né, que vai ser nesse caso aqui, ó, se a gente contabilizar 4 sobre 12, a probabilidade de tirar uma bolinha preta, 6 sobre 12, e a probabilidade de eu tirar uma vermelha, 2 sobre 12, tá? Mesma coisa que a gente fez com a borboleta lá, anteriormente, né? No entanto, se por exemplo, né, dentro dessa área de mata ciliar, eu tenho uma distribuição diferente, né, do restante do fragmento, nesse caso, as minhas probabilidades elas podem mudar, né? Então, nesse caso aqui, que a gente está observando? Ao invés de ser 0,33, né, de tirar uma lilás, nesse caso aqui a frequência é menor quando a gente considera todo o conjunto, então vai ser 7 por 14, vai dar 0,29, a chance diminuiu, tá? Em relação às bolinhas pretas, você tem um equilíbrio maior, né? Então aqui eu tinha 6 em 12, aqui eu tenho 9 em 24, então no total vai dar 0,38 a minha probabilidade de tirar preta, tá? Por quê? Porque ela está mais distribuída, na verdade, fora, né, dessa área de mata ciliar do que dentro, né? E a vermelha é o contrário, né? Ela está uma distribuição maior dentro da mata ciliar do que no restante do fragmento, tá? Então, se a gente observar aqui, a nossa chance de tirar cada uma delas agora mudou, né? E está mais igualitário, né? 0,29, 0,38, 0,33. No entanto, né, se a gente amostrar só a mata ciliar, por exemplo, né, a gente vai ter uma outra diferenciação, né? Nesse caso aqui, a minha chance tanto de tirar a bolinha lilás ou a preta, ela vai ser 0,25, tá? E para eu tirar a vermelha, a chance vai ser maior, porque eu vou ter uma quantidade maior de vermelhas ali dentro da mata ciliar, tá bom? Isso já nos dá dicas, né, que dependendo de como que a gente faz a nossa amostragem, a gente pode criar um viés ali no nosso padrão que a gente está observando, tá? Então, nesse caso específico, né, se a gente, como tem essa diferença da distribuição das espécies, né, em relação a mata ciliar em relação ao restante do fragmento, se a gente só mostrar na mata ciliar, na verdade a gente está mostrando uma condição que é muito específica para essa área dentro desse fragmento. Se a gente considerar só áreas fora, né, da mata ciliar, a mesma coisa, né? A gente não está considerando uma parte que é importante e que está definindo a distribuição das espécies dentro do fragmento, né? Então, se a gente quer ter realmente uma boa ideia de como que está a diversidade de espécies, né, acontecendo nesse fragmento como um todo, a gente tem que amostrar tanto dentro da mata ciliar quanto fora da mata ciliar também, tá bom? Então isso é importante para a gente pensar, né, no momento que a gente está fazendo o delineamento amostral, né, que é aquele exercício que a gente fez anteriormente, né, no módulo passado, tá bom?
mostrando novamente que as probabilidades aqui vão ser alteradas, né, de acordo com a forma como a gente amostra, tá? Então a gente viu aqui algumas propriedades da probabilidade, né? Então a gente viu que ela é sempre positiva, né? Ela não pode dar números negativos. Para um determinado espaço amostral, a soma de todas as probabilidades de todos os eventos, ela tem que dar 1, né? Ela não pode dar mais do que 1, e nem diferente de 1, né? Ela tem que dar 1, tá bom? Se a gente pegar todos os eventos possíveis. E a probabilidade de um evento, de um determinado evento, vai variar entre 0 e 1, tá bom? Bom, pessoal, e aqui vou passar para vocês um exercício, né? Com base, né, nesse trabalho, né, que a gente fez lá na região do Pontal do Paranapanema, mostrando a relação que existe entre riqueza de espécies de ave e fauna e a prevalência, né, de um tipo de carrapato nessas aves, né? Então aqui a gente está observando uma fotografia de um chupa-dentes, né, que é uma ave que é o Conopófaga lineata, e aqui a quantidade de carrapatos, né, que infestaram esse indivíduo, tá? E o que a gente observou lá na região, né? A gente observou que quando a gente tem fragmentos grandes, né, ou áreas contínuas, né, de floresta, você tem uma riqueza maior do que quando você tem fragmentos pequenos, tá? Isso em relação à riqueza de espécies de aves, né, que foram capturadas por rede de neblina, tá? No entanto, quando a gente observa a prevalência, né, de carrapatos, ou seja, a taxa, né, de carrapatos que são encontrados nesses indivíduos, né, que foram capturados, a gente percebe uma inversão, né, ou seja, onde fragmentos pequenos você tem uma chance maior de encontrar indivíduos infestados por carrapatos, tá, do que fragmentos grandes em relação à área controle, que nesse caso foi o Parque Estadual do Morro do Diabo, né, que a gente considerou como uma área contínua, tá? E com base nisso, né, então a gente tem esse exercício aqui, né? Num ambiente alterado, a porcentagem de aves infestadas por carrapatos é de 20%, né, considerando uma população grande, né, ou seja, amostras praticamente independentes. Se capturarmos 3 indivíduos, né, qual a probabilidade de pelo menos 2 deles apresentarem carrapatos, né? E dê um espaço amostral desse experimento, tá? Ou seja, então a gente tem essas informações, né? A gente sabe que tem um ambiente alterado ali, onde 20% dos indivíduos, né, em geral, né, em média, tem carrapatos, tá? Se a gente tirar 3 indivíduos, qual a chance de pelo menos 2 apresentarem carrapatos, tá? E qual que é o espaço amostral, ou seja, quais são todas as combinações possíveis desses 3 indivíduos, tá? Ou seja, a gente tem que calcular essa forma, né, de encontrar essas diferentes eventos nesse espaço amostral, tá bom? Bom, isso aqui então é um desafio para vocês. Uma dica, né, que eu dou para vocês é colocar, né, para fazer os cálculos e fazer um esquema parecido com o que a gente viu anteriormente, né, parecido com o que a gente viu aqui, por exemplo, nesse slide aqui, tá? Onde a gente vai calcular as probabilidades com base na retirada de 3 indivíduos. Nesse caso aqui eu tenho 2 indivíduos, né? 2 borboletas. Lá eu estou falando de 3 indivíduos, tá? E só mais uma dica também, né? Quando a gente fala que são amostras independentes, né? Uma população grande, isso significa que não vai fazer muita diferença se a gente fizer a reposição do indivíduo ou não, tá? Porque a população é tão grande que, na verdade, na somatória total de indivíduos, isso não vai mudar muito, né? Quando a gente faz a divisão, né? Eu tenho um indivíduo por exemplo, em 10 indivíduos, né? Isso aí faz uma diferença grande porque o meu N é baixo, né? Agora, se eu tenho 1000 indivíduos, né? Então 1 sobre 1000, né? Essa diferença vai ser pequena do que em relação a 1 sobre 999, por exemplo, tá? Então, quando a gente está falando que são populações grandes e as amostras independentes, significa que a gente pode calcular essas probabilidades como se a gente estivesse repondo
o indivíduo ali, ou seja, você não tem diferença nas probabilidades a partir do momento que você retira um indivíduo dessa amostra. Bom, pessoal, aqui um outro exemplo, né, que está muito associado com a probabilidade, são as leis de Mendel, né, onde vocês devem lembrar, né, das aulas ali de biologia, onde você tinha o cruzamento das ervilhas, né? Então, por exemplo, se a gente considerar só as cores, né, a gente tinha o cruzamento de indivíduos puros, né, de indivíduos amarelos e verdes, né, onde você tinha um gene que era o dominante, né, que era o azão, e o recessivo, que era o azinho. Tá? Nesse caso aqui, o amarelo, né, o azão era o dominante, e o azinho, as verdes, que eram as recessivas, né? Ou seja, a partir do momento que você tem o cruzamento desses indivíduos puros, né, então você tem o azão com azinho, né, nesse cruzamento aqui, nessa matriz, o que a gente observa? A gente observa que todos os indivíduos, né, da geração 1 vão ser heterozigotos, né? Significa que eles têm o gene do azão e o gene do azinho, né? Como o azão é dominante, então quando você tem essa situação, azão-azinho, essas ervilhas elas vão nascer amarelas, todas elas, né? Então todas elas são azão-azinho, então todas elas vão ser amarelas, tá? Só que a partir do momento, né, em que você faz o cruzamento entre os indivíduos, né, da geração 1, né, então você tem azão-azinho e azão-azinho aqui, tá? Então você tem uma combinação diferente nesse caso, né? Então a gente tem aqui, ó, azão-azinho, né, azão-azinho, azinho, né, que vai dar o recessivo aqui, e aqui azão-azinho também, tá? Ou seja, se a gente calcular a proporção nesse caso, o que a gente vai observar? A gente vai observar que a gente tem 1/4 de sementes que vão nascer verdes e 3/4 amarelas, né? Sendo que desses 3/4, né, 1/4 é azão, e se a gente somar essas duas aqui, né, metade vão ser azão-azinho, tá bom? E isso, né, está relacionado também com a probabilidade, né? Se a gente fizer isso então com uma grande quantidade de indivíduos, né, fazer o cruzamento, né, a partir da primeira geração, a gente vai observar um resultado muito semelhante com essa proporção que a gente está observando aqui. Essa proporção que, nesse caso aqui, é teórica, mas se a gente fizer o experimento de fato, né, com as ervilhas, a gente vai encontrar um resultado muito parecido com o que a gente está observando ali, tá bom? E aqui como exercício também para vocês, e se a gente considerar duas características, não só a cor, mas a gente considerar também a questão da rugosidade, né, onde a gente está considerando aqui que as amarelas lisas, né, são azão, bezão, e as características recessivas, né, são azinho, bezinho, que é o verde e rugosa, tá? Ou seja, a partir do momento que eu fiz o cruzamento, né, desses indivíduos puros, né, tem o cruzamento desses indivíduos puros, se eu cruzar e fazer a segunda geração, né, o F2, né, como é que se distribui essas probabilidades, né? Essas proporções que estão relacionadas com as probabilidades. As probabilidades de sair amarelo lisa, amarelo rugosa ou verde lisa, tá bom? Então a gente pode calcular todas essas probabilidades desses diferentes indivíduos com diferentes características, tá bom? Então, tanto esse exercício quanto o primeiro que eu passei, né, vou deixar para vocês fazerem um tempo, né, e entregarem, mas depois a gente vai passar para vocês também um vídeo, né, de como que resolve esses problemas, tá bom? Mas é isso, pessoal. Valeu, um abraço.